Feliz sábado, queridos amigos e irmãos do distrito do aeroporto. É com o coração cheio de alegria que me dirijo a vocês nesse dia especial, apelando ao nosso Deus que compunja o nosso coração e nos traga paz. Acima de tudo, gostaria que esta mensagem pudesse alcançar o coração de todos vocês. Antes de lermos, gostaríamos de convidá-los a orar. Nosso bondoso Deus e amado Pai, Tua palavra será aberta e nesse instante te suplicamos que nos dê entendimento e conhecimento e que esta verdade alcance o coração dos Teus filhos onde quer que ela chegue. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Intitulei a mensagem desta manhã de Uma Batalha para a Mente. O texto que fundamenta esta frase se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 26 ao 39. O contexto desta história a qual Jesus então se deparou está em uma cena anterior. Jesus havia passado, por assim dizer, todo um dia explicando verdades solenes para os seus filhos à beira do lago da Galileia, isto do lado de Cafarnaum. Ao final da tarde, após atender diversas pessoas, Jesus, cansado, com fome e sedento, querendo ter um pouco de descanso para o seu corpo, que havia, durante todo aquele dia, certamente se desgastado, convidou os discípulos para que passassem para outra margem, isto é, no lado oposto de Cafarnaum. E dentro desta circunstância, ao atravessarem no finalzinho da tarde, eles então adentraram em parte da noite, com uma grande tempestade que desemboca-se ali naquele lago, e em seguida Jesus, com sua autoridade suprema, resolve o problema das ondas e resolve o problema do vento. Os discípulos ficaram, por assim dizer, impactados, até que no amanhecer, então, daquele outro dia, eles chegam à margem, então, do outro lado do lago. E é este o contexto que Lucas, então, narra esse instante, quando Jesus chega à costa deste território que divide a região da Galileia e a terra, então, dos Gerazenos. Portanto, acompanhe a leitura do texto e veja o que de fato ali ocorrera. Reitero, Lucas capítulo 8, versículos 26 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que, havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e, embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saídos do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado.
todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe havia feito. Certamente esta é uma história bastante impactante, singular, ímpar. E por que o é? Porque narra algo de natureza sobrenatural. E quando a Bíblia, portanto, registra este episódio de que Jesus e seus discípulos, após então terem passado a grande tempestade, depararam-se, por assim dizer, em seguida com um homem endemoniado que estava do lado oposto após eles desembarcarem na terra dos Gerazenos, na fronteira da Galileia. Enquanto eles aguardavam na costa, um homem possesso saltou contra eles. Esse senhor há dias vivia cortando o seu corpo e o rasgando com pedras, de sorte que sangrava. E seus olhos eram cobertos por longos cabelos desgrenhados, emaranhados. Parecia mais com uma besta selvagem do que com um ser humano. A Bíblia registra ainda que este homem vivia no cemitério próximo à costa e sua mente estava possessa de demônios. Todas as vezes que era acorrentado, se livrava das correntes como se fosse um Superman. Ninguém tinha força bastante para contê-lo. Noite e dia ele se dirigia ao cemitério, uivando e gritando e se cortando com pedaços de pedras afiadas. Ele era tão perigoso que ninguém podia se aproximar dele. Mas naquele dia, quando este homem correu em direção aos discípulos, ele estava seminu, sangrando e espumando pela boca. Os discípulos consideraram, por assim dizer, a situação, e na melhor das hipóteses que possamos imaginar, certamente eles correram em direção oposta. Uma outra maneira de confrontar este homem era olhá-lo e ver a que distância ele estava deles. E nesse instante o que viram? Deixaram-no assustados e aturdidos. Eles viram que Jesus não havia corrido com eles, nem do endemoniado, mas que ficara firme e solenemente calmo e confiante em frente e diante do homem possesso. É nesse instante que eu gostaria que você entendesse a autoridade de Jesus. Então Jesus, com toda a confiança, levantando suas mãos em um gesto silencioso de autoridade, e o homem possesso para, como morto, em sua frente. Então a Bíblia registra que os demônios que controlavam a mente daquele homem começaram a falar. Então Lucas, no capítulo 8, verso 28, registra que quando eles viram a Jesus, o chefe do demônio falou por ele e pelos seus asseclas. Mas antes ele seguiu uma ordem, e esta ordem eu gostaria que você entendesse também. Primeiro, ele prostrou-se diante de Jesus. Segundo, ele clamou a Cristo. Terceiro, ele pediu em alta voz. Quarto, ele reconhece a messianidade de Jesus. Quinto, ele roga para não ser atormentado. É fato, meus queridos amigos e irmãos, que qualquer demônio que esteve no céu sabe e reconhece a autoridade de Jesus. Todo e qualquer demônio que se rebela contra Jesus sabe igualmente com quem está lutando. É o que Paulo registra em Romanos capítulo 14, verso 11. Todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus é Deus. Isso significa que todo demônio um dia reconhecerá que nenhum poder é como o poder de Jesus. Por isso eu gostaria de levar você a um outro capítulo dessa história, a que eu nominei, portanto, de Cena dos Demônios.
Então o demônio ficou ao lado do homem, gritando e dizendo: o que vais fazer conosco, Jesus, filho do homem? Não temos nada contigo. Vieste aqui para interferir e nos incomodar, mas nada queremos contigo. O que vais fazer conosco? Então Jesus, em autoridade, dirige-se ao homem possesso e diz: qual é o teu nome, Senhor? Então o demônio-chefe responde: meu nome é Legião. Havia inúmeros demônios que se apoderaram da mente daquele homem. Então o chefe dos demônios diz: Jesus, permita-nos deixar a mente deste homem e entrar naquela manada de porcos. Então Jesus disse: permissão concedida. Mas uma coisa, vocês vão deixar este homem livre e definitivamente livre. Logo, sob a autoridade de Jesus, como que um vento que varre as sujeiras por onde passa, os espíritos imundos deixaram a mente do homem e entraram na manada de porcos. E toda a manada se precipitou e se afogou nas águas do lago da Galileia. Eu gostaria que você mantivesse este episódio em mente. Mas agora vamos para uma outra cena, a que eu chamo, portanto, dos proprietários dos porcos. Os cuidadores de porcos, ao virem todo aquele drama, correram até o vilarejo e testemunharam do que viram e ouviram nestes termos: como é que um homem que tem poder para triunfar sobre os demônios também tem poder para dominar a mente humana? E quando viram o homem que tem poder de trazer de volta a sanidade e a estabilidade para a mente, que não passava mais, portanto, por estas cenas, disseram ainda muito mais. Vamos ver o homem que tem poder para evitar que os demônios procurem levar tua alma aos pensamentos justos e espiritual. Vamos ver o homem que tem poder para ser vitorioso na batalha pelo controle da mente humana. E quando os aldeões chegaram, então, encontraram o homem que outrora havia aterrorizado uma parte daquela cidade e parte de vila, agora sentado aos pés de Jesus, tranquilo e calmo, racional e sensato. O mesmo homem que outrora havia lançado ameaças e maldições para eles, agora o encontraram cantando um louvor ao Senhor e glorificando o nome de Jesus. Então os aldeões, maravilhados com o que viam, diziam em alto e bom som: que tipo de homem é este que com uma palavra pode libertar a mente do controle dos demônios? Que tipo de homem é este que resgata a mente da condenação da morte? A Bíblia nos dá a certeza de que estes aldeões, quando vêm a Jesus, encontram o homem que o diabo havia deixado, agora livre e sentado aos pés de Jesus, vestido e com a mente endireitada. Devemos, como pregadores, encarar a eloquência das Escrituras de forma que o que eu faço ao que eu ouço parece ser tão poético e simplesmente tão poético que eu gostaria de fazer a leitura deste verso em particular sem colocar a vírgula. E quero fazer a leitura convidando você a me acompanhar. Tome sua Bíblia, leia Lucas capítulo 8, verso 35 e entenda como que farei essa leitura. Observem. Então saiu o povo para ver o que se passava. E foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo. Alguém aqui reconhece a bênção de estar vestido em perfeito juízo? Para todos nós, a batalha se trava na mente. E esta batalha se manifesta de maneira muito singular. Muitas vezes, esta batalha se apresenta em si mesma, pelo ar de superioridade impresso sobre todo semelhante, pela severidade da crise dos opioides, quando olhamos as drogas e os seus efeitos nocivos. As drogas são uma epidemia que inundaram o mundo. As cervejarias inundaram cada canto deste país. Os bares têm mais gente frequentando os seus recantos que a missa e muitas vezes os nossos próprios cultos. Este oceano líquido do uso do álcool tem levado milhares de famílias
adolescentes e crianças ao enfado nefasto dos seus efeitos. Então, uma das razões por que eu não bebo é porque a minha mente foi vestida em são juízo. Eu gostaria de ilustrar isto com uma história. Certa vez, uma senhora me contou o seguinte relato em relação ao seu esposo envolvido em vício da bebida. Ela me disse que certo dia ele saiu para o bar, bebeu durante então certo período da noite e entrou numa briga com alguém por lá e retornou para casa. E ele se deparou, portanto, com o espelho e simplesmente com a face toda quebrada. No dia seguinte, ela o encontra deitado no chão do banheiro e pergunta de maneira solene: "Você bebeu outra vez?" E ele disse: "Não, querida, eu não bebi." E olhando para ele, ela incisivamente diz: "Como não? Olha como está o espelho, cheio de ataduras." Sim, é exatamente isto. O álcool é capaz de entorpecer, é capaz de tirar a razão. E muitas vezes você pensa que está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Na verdade, eu gostaria que você entendesse que a bênção de ter uma mente vestida por são juízo é o que traz para você e para mim o reconhecimento de que quando nos engajamos em auxílio espiritual, quando lutamos a batalha da mente de acordo com as armas que o Senhor Jesus nos oferece, certamente nós estaremos adentrando a corte celestial. No céu do Deus perfeito, o diabo conseguiu influir a mente de uma terça parte dos anjos. E desde então o diabo tornou-se um viciado pela batalha da mente. Foi no céu, você não deve esquecer disto, onde ele aprendeu que a maneira de vencer e ter controle da mente é lançá-la perante as mentiras, as falsidades e o engano. Foi ele quem ensinou a Adolf Hitler a ter o controle da mente de milhares de pessoas e propor-lhes grandes mentiras e a reproduzir um mote, cujo mote nada levava a não ser a envaidecer o orgulho do próprio Hitler. Igualmente, ele controlou a mente de Eva quando ensinou a maior de todas as mentiras, que ela não morreria e que ela teria a verdade e que Deus, na verdade, era o mentiroso. Eu gostaria de ilustrar o quanto Satanás é capaz de levar a mente humana para estas questões. Lembro-me quando, ainda estudante do curso de filosofia no sul da Bahia, quando despertei naquele instante para fazer direito, através de um artigo que eu estava lendo, era o ano de 2007, diante das centenas de furacões, terremotos e maremotos que ocorreram no leste dos Estados Unidos neste ano, um senador norte-americano chamado Ernest Chambers, em Nebraska, moveu uma ação contra Deus, o responsabilizando pelas mortes e prejuízos deixados pelos efeitos desses agentes naturais. No processo, Chambers acusava a Deus de ser ele, portanto, o grande propalador do medo, de ser ele o responsável por milhares de mortes, destruições. E aí então ele gerou, na realidade, uma ação dizendo que as inundações, os furacões e as terríveis então tempestades eram causa da mão de Deus. E nesta ocasião ele moveu esta ação, e esta ação ficou, portanto, para ser julgada. No ano seguinte, no dia 15 de outubro de 2008, o juiz Marlon Polk, ao tomar o processo, o arquivou sem resolução de mérito, por faltar o que a gente chama de um requisito da ação, que é a qualificação do réu. O mais incrível desta decisão do então juiz Marlon Polk é como ele encerra esta discussão dizendo o seguinte: como o acusador, no caso, portanto, a parte ativa, que era então o Chambers, não havia colocado, observe, abro aspas, o endereço do réu,
a justiça não poderia notificar a Deus. Estão se apercebendo? Os homens desviam a responsabilidade de si mesmos, de suas más escolhas, e procuram responsabilizar a Deus. Mas quem é o agente que aí está por trás movendo esta mente? Sim, é o próprio Satanás. Sim, você e eu temos uma batalha que precisa ser travada a cada dia, mas esta batalha não pode, portanto, ser para nós objeto das cenas que Satanás nos oferece. Dizendo de outra maneira, Satanás oferece para você e para mim uma grande multidão de ideias, de materiais, que quando os usamos fora do seu contexto, achamos que Deus, na verdade, é o responsável por todas essas desgraças que ocorrem nos dias atuais, como também o fora no passado. Não, Deus não é responsável por isto. Então, essas injunções contra Deus revelam-nos que há um enorme interesse em que ele seja responsabilizado pelas mentes que estão dominadas pelos demônios. Ao longo da história, o diabo tem procurado acusar e criticar o caráter de Deus, o chamando de mentiroso, com a apresentação falsa, com traições, com mentiras, com enganos, e tem ganho, de certa forma, a batalha na mente de muitas pessoas. Mas também é na própria Bíblia que nós encontramos que o Senhor não pode mentir. É na própria Bíblia que nós encontramos que o mentiroso não é o Senhor, mas é o próprio demônio. A batalha na mente humana é a maior de toda luta entre o bem e o mal. Como disse o filósofo e psicólogo William James, a maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode alterar sua vida pela mudança de sua mente. Na verdade, meus queridos amigos e irmãos, se você continuar crendo como sempre creu, se sentir como sempre se sentia, se continuar agindo como sempre agia, suas ações serão sempre as mesmas. Mas se você perquirir resultados diferentes em sua vida, ou em seu trabalho, ou em seu casamento, ou em seu lar, você terá que fazer a mudança primeiro em sua mente. Mas nossa mente foi revestida por algo especial. Nossa mente foi vestida em perfeito juízo. Na verdade, na medida em que você muda a maneira de pensar, você é mudado na maneira de sentir, e isso muda a maneira de agir. O que entra em nossa mente é crítico para desenvolver a nossa espiritualidade. A habilidade de saber pensar é o dom mais importante que nós temos como seres humanos. Então, quando Jesus estendeu suas mãos sobre as ondas tempestuosas do mar da Galileia, também o fez em relação à maneira descabida como aqueles demônios partiram contra ele. Eu e você devemos nos lembrar de que são essas mãos, mais uma vez, que se estendem em direção a todos nós, como sua igreja, como seu povo. São as mesmas mãos que outrora alimentaram e curaram, que não podem, portanto, ficar manietadas diante de tudo o que estamos vivenciando. A igreja do Senhor vai avançar. O demônio pode tentar impedir a cadência natural da igreja. Pode tentar, mas ele não impede. É Jesus que também nos ensinara de que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Então, meus queridos amigos e irmãos, tenham fé, confiem no Senhor, porque se ele pôde conter a força da natureza, o que será em relação, portanto, a uma pandemia ou epidemia, a qualquer que seja a praga, mesmo porque ele é Senhor sobre todas as coisas. E nesse instante, a minha fé une-se à sua, de que a sua mão se estende para proteger o seu povo. Confie nisto e não permita que a sua mente seja objeto de utensílio do demônio, mas permita tão somente que a graça maravilhosa de Jesus cubra você e que sua mente seja um luzeiro a brilhar neste mundo, revelando o amor da cruz, o amor de Jesus por todo o ser humano. Que Deus te abençoe, tenha um feliz sábado,
É o meu desejo e também a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, ao estender a minha mão em direção aos teus filhos nesta manhã de sábado, eu te imploro que a tua mão una-se à minha, e de maneira muito especial a minha se esconda atrás da tua, para que haja salvação no meio do teu povo. Eu te suplico essas bênçãos e te agradeço, no venerável nome de Jesus. Amém.